Olá a todos, sou eu, a cantora Lucia Araújo. Eu vim aqui agora revogar uma situação passada aqui hoje, né? Passada ontem, eu sou dona de um patrimônio de herança deixado por meu pai. Desde 1974, aqui na capital baiana, Salvador, Bahia. E ao ir a um inquilino meu para poder acertar alguns ajustes de aluguel, esse inquilino, por sua vez, ele veio de ofensa à minha pessoa, entendeu? E até ofender a minha conduta e também me ameaçando e com arma em punho. Mas eu também não deixei barato e fui recorrer a quem? A quem nós devemos a recorrer. Nós devemos sempre recorrer ao Estado, né? Que se quer uma delegacia, a lei, aos artigos, porque é através dos artigos e através da lei que nos mantém vivo aqui nessa terra e também mantém os de cadeias também vivos, porque até na cadeia eles lá não podem ocupar o espaço do preso, nem sequer evadir toda uma privacidade de um preso, seja ele, entendeu, denunciado em qualquer artigo, ele tem a privacidade humana dele, não é isso? Então a lei brasileira e também em outros países tem isso como honra, e não podemos desonrar o que se é honra em lei, porque bater continência, isso aqui é sério, tanto no país brasileiro quanto em outros países. Se o país brasileiro faltar a baixar essa continência e está também desrespeitando todo o restante de lei de outros países, que a lei é uma só. Então, quando em um caso existe um álibi, existe inocente, e isso está na lei. E quando está em uma lei brasileira, está ao redor do mundo. Então, quando existe álibi, existe inocente, bate-se continência. E quando se trata de honra, é assim que tem que ser feito, se honra a lei, os artigos, porque é eles que nos mantêm vivos. Porque quando eu, mulher, Lucia Araújo, vou revogar alguma coisa, eu vou em uma delegacia, entendeu? Eu vou é, nos órgãos policiais, entendeu? Para poder fazer uma denúncia ou coisa assim. Revogamos a lei e não a populares e não a democracia. Não é isso mesmo? Então é lá que está nos mantendo vivo. São os artigos de lei. Então, na hora de uma honra que tem que ser honrada, é o artigo da lei, entendeu? Então tem que bater continência. Existe álibi. Quando existe álibi, é defesa, existe inocente. Então, quando eu cheguei hoje em uma delegacia, graças a Deus, fui falar sobre esse inquilino, dessa abordagem feita ontem à minha pessoa, e realmente chegando lá, eles prescreveram imediatamente o ocorrido, entendeu? E já está com audiência já prescrita. Como eu disse a vocês, eu sou herdeira de um patrimônio deixado pelos meus pais desde 1974, né? Eu sou dona de casa de aluguel. E existem pessoas que tentaram basear um jogo na minha vida semeado em olho no nosso patrimônio. Agora mesmo, por exemplo, aqui no meu bairro, eu ouvi algumas mulheres aqui no meu bairro, que eu sei o nome delas, e assim que a gente tiver em juízo de justiça, eu vou dizer o nome delas sim. E daí verás nos olhos e nas palavras de quem está falando a verdade e de quem está gaguejando, né? E daí elas disseram assim, casa de aluguel, porque eu tenho casa de aluguel. Casa de aluguel que eu não sei o quê, patrimônio, vamos mulheres, vamos dividir. Então, olha só essas mulheres aqui do meu bairro, né, na favela, o que elas vieram dizer, aqui do lado da minha casa, onde mora, uma delas, onde eles moveram esse jogo aqui nessa favela contra a minha, me acusando de algo que, na verdade, não sou eu. Eu nasci na casa de um grande e um pequeno. Baseado nessas tentativas deles na capital baiana, dá para vocês se basearem de quem é esse não. Esse não é deles aí fora, entendeu? Nesse jogo desacerbado na minha vida, correto? Então, pronto, veja a minha história, vai aqui nesse perfil, eu tenho outros perfis aqui no qual. Então, hoje foi revogado lá, entendeu? A denúncia, prescreveram desse inquilino, entendeu? Que ele chegou atiçando desta maneira indevidamente a minha pessoa, entendeu? Até com arma em punho. Então ele vai ser ouvido, vai ter a audiência de defesa e acusação, tá certo? Então, baseando-se nisso também, verá também outras audiências de defesa e acusação sobre esses populares que fizeram um jogo na minha vida, que todos esses relatos que eu estou dizendo aqui a vocês, para jurar a bandeira, para jurar a honra, entendeu? Para jurar artigo de lei, porque são as leis que nos mantêm vivos aqui nesse país, tanto a seu filho, a sua filha, a sua mulher, a sua esposa, a seu esposo, as mulheres aos homens, dependemos sim da lei, porque quando seu filho nasce, você tem que ir no cartório, que é a lei, para poder registrar, seu filho não fica avulso, porque senão não consegue os outros adquireres da vida no decorrer da sua existência, não é verdade? Então a lei tem que ser preservada e honrada. E quando se existe álibi, existe inocente, bate continência. Ok? E assim será nesse jogo na casa de um Ró Grande e um Ró Pequeno, onde tem a cantora Lucia Araújo com o álibi de um Ró Grande e um Ró Pequeno, onde ela nasceu, nessa casa de aluguel. Existe álibi, existe inocência. Ok? E